Qual o proveito da carta de Judas para hoje? Em primeiro lugar, ele nos chama a atenção para nós defendermos a nossa fé. A palavra fé é usada na Bíblia para falar de duas coisas. Duas coisas diferentes são chamadas de fé na Bíblia. Como assim, Léo? Quando eu falo manga, alguém me mostra uma manga aí, por favor. Isso, pronto. Já ele respondeu, aqui não tem não. Tem sim. Tem? Tem. Não, aqui eu quero que ele está falando, aqui não tem. Traz uma para mim em setembro, se o irmão achar, tá bom? Então tem manga de chupar, não chupa essa aqui não, tá bom? E assim por diante. Fé na Bíblia é aquela atitude que eu exerço de acreditar, eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo. Isso é fé. Fé na Bíblia também é aquilo, os valores que a Bíblia me ensina. O que faz parte, essa segunda definição de fé, o que faz parte da minha fé? Cristo morreu para me salvar, Cristo ressuscitou, Ele está lá à direita do Pai agora, um dia Ele voltará para me buscar, eu não devo mentir, eu não devo me prostituir, eu devo me reunir todas as vezes que for possível, eu não devo cultuar a ninguém que não seja Deus. O que é tudo isso que eu estou falando? São valores, são ensinamentos que fazem parte desse conjunto de coisas que eu sigo. Isso é a minha fé. Os ensinos da Bíblia são a nossa fé, tá bom? Então a Bíblia chama de fé o meu ato de acreditar, e a Bíblia chama de fé essas coisas em que eu acredito que estão aqui na Bíblia. E essas coisas em que eu acredito e que estão aqui na Bíblia, Judas, inspirado por Deus, nos convoca a defender. Alguém lê o verso 3 e o verso 4, por favor. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, uma vez por todos foi entregue aos santos. Muito bem. O desejo de Judas, quando escreveu para essa igreja, que estava com muita vontade de conversar com eles, escrever, era sobre a salvação. Falar da salvação é muito bom, irmãos. Ou será que a gente perdeu esse valor? O que tem sido as nossas conversas quando termina a reunião, quando a gente sai da casa de oração? Parece que a gente aprendeu a mudar de canal igual a televisão. Num canal está passando sobre futebol, no outro é sobre jornal, o outro é uma novela, o outro é um filme. Parece que a gente conseguiu fazer isso. Está aqui, adora a Deus, louva a Deus, ouve a palavra de Deus. Passou dali para lá, é o futebol, é o que está acontecendo no país, é a crise, eu não sei o que lá. Mas Judas fala assim: eu queria muito escrever para vocês a respeito da nossa salvação. Por quê? O que tem que falar de salvação? A nossa salvação é a nossa alegria de viver, é a chama acesa dentro do nosso coração. Nossa alegria é falar sobre essa salvação maravilhosa, ou não. Para Judas era, para nós também deve ser. Conversar sobre as maravilhas da salvação. Só que estava acontecendo um problema tão sério que ele falou: eu queria escrever para vocês para falar sobre a salvação. Eu não estava pregando o evangelho para eles, mas crente gosta de conversar sobre a salvação, irmãos. Amém? Amém. Ele falou: mas acontece que a coisa está muito séria e eu precisei tratar de outro assunto, que é: defendam a fé que foi confiada a vocês. Os ensinos que vocês receberam dos apóstolos, aquilo que foi transmitido pelo Senhor Jesus Cristo, defendam, segurem firme. Irmãos, os ensinos que nós temos recebido na palavra de Deus, não é para a gente falar: mas se a gente não fizer assim, também não tem problema, né? Quem é que diz o que é que tem problema e o que é que não tem problema, irmão? A Bíblia, né, irmãos? Se a Bíblia diz faça assim, mas também se não fizer não tem problema, né? A irmã estava conversando agora comigo que
Parece que as pessoas têm mudado a maneira de pregar o Evangelho por aí, porque se a gente for falar de pecado, de estar errado, de inferno, de lago de fogo, aí as pessoas não vão querer ouvir. O irmão estava mostrando para mim aquelas fotos preto e branco, lá de antigamente, lá na roça, a casa de oração lá de madeira bem simples, aquele monte de crente lá na frente. Como é que pregava o Evangelho naquela época? Você viu que o irmão Warren falou, né? Hoje em dia você é importante, você tem valor, você não sei o que lá. Antigamente, a gente sem Jesus não é nada. A gente precisa de Jesus. Nós somos pecadores. Nós temos a velha natureza em nós que só leva a gente para o buraco. Coloca a cabeça da porta para fora, vê que o mundo vai de mal a pior. E Eliel, se a gente pregar isso hoje, vai esvaziar a igreja. Será? Será que se a gente der o ensino e pregar o Evangelho que o Senhor Jesus Cristo mandou pregar, Ele não vai honrar a nossa fidelidade? Será que essas fotos preto e branco aí estão mentindo, é montagem? Que antigamente o povo pregava o Evangelho nu e cru e mostrava, e aí o pecador sentia a necessidade de salvação e falava, eu quero Cristo. Será que aquilo tudo era fantasia? E essa maquiagem que está colocando no Evangelho hoje, não se está mais falando de pecado na igreja, não se está mais condenando o erro, a sensualidade, do jeito que for vai, faltar a reunião por qualquer motivo, não, também não tem problema, a Bíblia está dizendo que tem, não, mas deixa estar. Será que vai ficar por isso mesmo, irmãos? Será que quando a Bíblia fala que vai ter tribunal de Cristo e que cada um de nós vai comparecer, será que isso é historinha para assustar a criança? Isso é verdade, irmãos. O irmão estava falando comigo, ele falou, de tempos em que se o cristão tinha, sei lá, tinha um mercadinho, tinha uma lojinha, né? A gente estava conversando, chegava, sei lá, no domingo de manhã e estava fechado, assim, é porque aquilo ali é de crente, e o crente está na igreja. A gente fala assim, não, eu não posso ir para a reunião porque eu tenho que manter minha loja aberta, porque senão como é que eu sustento no final do mês, né? Mas a Bíblia fala, fui jovem e hoje já sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Está na Bíblia ou está nos apócrifos? Está na Bíblia, está na Bíblia. Tendo que comer e o que vestir. Olha, vocês não estão muito convictos não. Tendo que comer e o que vestir. Ah, não é para querer mais e mais e mais? Está difícil hoje em dia a gente ver quem é crente e quem não é crente. Ah, mas você está querendo dizer que a gente vê crente pelo que ele é por fora? A questão é que as minhas convicções internas, elas se exteriorizam. Ou eu estou aqui na frente falando com vocês com a camisa desabotoada até aqui. Ou eu vim de sunga para falar com vocês aqui na frente. Ou vocês me viram quando eu cheguei aí abraçado com uma mulher de cada lado. Ué, aquilo que eu creio por dentro exterioriza na minha vida por fora, não exterioriza? Parece que está um pouquinho difícil identificar crente por aí. Nos costumes, na fala, na firmeza. Não, se Jesus disse que não é para fazer, eu não vou fazer. Enquanto isso, os nossos irmãos, lá na igreja perseguida, eu me arrepio de contar. Um irmão disse que tem um livro que conta essas histórias aí. Ele falou, eu li esse livro chorando. Eu falei, então eu não dou nem conta de ler esse livro. Diz que uma das coisas que ele citou, e o autor falou assim, e outras coisas eu não tenho nem coragem de escrever para vocês. Começaram a espancar o filho do irmão crente, para ele negar a Cristo. E o filho sendo espancado até a morte, falava, pai, não negue Jesus. Vai precisar disso, irmãos, para nós? Lutem pela fé que foi confiada a vocês. Judas diz assim: defender a fé, versos 3, verso 4. Do verso 5 ao verso 16, ele vai falar dos falsos ensinadores, do perigo desses falsos ensinadores,
do mal que trazem esses falsos ensinadores e do destino final desses falsos ensinadores. No verso 20 e 21, ele vai trazer um estímulo ao crescimento na fé e o estímulo a expressar essa fé. Irmão, em Cristo, nós devemos nos orgulhar de quem nós somos. Não é aquilo que o Warren falou aqui não, de crente, eu vou para o céu, você vai para o inferno. Mas, você é crente? Graças a Deus. Por que você se acha melhor do que os outros? Não, quando eu entendi que eu era pior que todo mundo, eu corri para Cristo. Você vai para o céu? Eu vou. Você acredita nesse negócio de que o peixe grande engoliu o homem? Acredito, está na Bíblia. E se a Bíblia tivesse dito que foi o homem que engoliu o peixe grande, eu também ia acreditar. Você acredita nesse negócio que o mar abriu e andou? Eu acredito. Ih, rapaz, você vai esperar até casar para ir para a cama com... Você é virgem? Sou. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim. Ué, gente, se a gente não acredita nisso, se a gente não é alegre, é desse orgulho que eu estou falando. Não estou falando de orgulho besta humano, estou falando dessa alegria de estar caminhando na verdade. Nós temos vergonha de estarmos caminhando na verdade? Não. Cristo falou, quem se envergonhar dele, também vai se envergonhar da gente. Então ele nos estimula ao crescimento na fé e expressar essa fé. E o estímulo a não perder a oportunidade de pregar o Evangelho. Será que o livro de Judas tem a ver com a nossa realidade? Tudo a ver, né? Já falamos sobre para quem foi escrito. Esse livro, essa carta tão pequenininha, ela tem 15 palavras que não se encontram em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Às vezes fala assim, Eliel, se eu te falar as palavras, você vai falar assim, mas essa palavra tem lá em Timóteo, mas essa palavra, eu estou falando, aí eu preciso voltar lá na língua original, porque, por exemplo, não tem a palavra amor, o Warren estava falando hoje de manhã, né? Para nós aparece amor, mas às vezes no original era uma palavra, às vezes no original era outra palavra. Então, no papiro lá, no grego, na língua original, tem 15 palavras em Judas que não são citadas em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Depois, se tiver curiosidade, eu te passo essas palavras, né? Vou passar o que era o original e o que ela apareceu. Às vezes na sua Bíblia apareceu com uma tradução e na minha apareceu com outra, tá bom? Mas só para você ter essa informação. Estima-se que Judas escreveu entre os anos 40 e 80 depois de Cristo, ok? Se ele tiver escrito algumas coisas baseadas em 2 Pedro, porque você vai ficar surpreso de ver quantas expressões que são usadas em 2 Pedro contra os apóstatas que aparecem em Judas também. Então existe uma dúvida. Pedro escreveu primeiro ali para aquela região da Ásia Menor e Judas aproveitou aquelas palavras e repetiu, ou foi o contrário? Foi Judas que escreveu primeiro e depois essas palavras já estavam tão acostumadas na igreja e ele pegou essas expressões, ok? Então, se ele escreveu ele escreveu entre 40 e 80 se ele foi mencionado em 2 Pedro, ok? Ok. Já vimos a questão do gnosticismo. Até o irmão perguntou para mim no intervalo, mas isso que você falou do gnosticismo, eles ainda acreditam nisso hoje? Porque veio alguém para mim que disse que era gnóstico e falou assim, olha, para mim, se Deus existir muito bem, se Deus não existir para mim muito bem. Falei, olha, pode ser que existe várias linhas de gnosticismo. Não, isso aí é agnóstico. Então isso é agnosticismo. Porque o gnosticismo, ele tem esse tipo de gnosticismo que pega a vontade, o vai ser salvo, e aqueles extremistas ao contrário, fica até sem comer, porque se ele comer, vai estar alimentando o seu corpo. Entendi. Se alimentar o seu corpo, ele está alimentando a carne, logo ele não pode ser regenerado e salvo. Então ele fica sem comer até morrer. Então, houve casos assim, né? Os pais da igreja contam esses casos aí. Ok. Era um pouco bem bitolado. Ok. Muito bem. Já vimos do apelido. Qual foi o apelido que os cristãos lá no início deram para Judas? Atos
Atos dos Apóstolos. Falava, o Novo Testamento começa com Atos dos Apóstolos, termina com Judas, que é o Atos dos Apóstolos. Qual o pano de fundo? O que é que estava acontecendo com os cristãos naquela época ali? Estava havendo ataque político, principalmente romano, severo. Para você ter uma ideia, só João dos Apóstolos não foi martirizado. Todos os outros foram martirizados. Pagaram com a própria vida por crerem no Senhor Jesus. Porque o imperador romano queria ser venerado como um deus. E aí esses cristãos não se submetiam a isso. Ok. A Bíblia traz ensinamentos de Deus para nós, não só através do que está escrito, mas de como está escrito. Na Bíblia existem escritos de ensino, Romanos, Coríntios, Timóteo, etc. Existem escritos de lei, vai para Levíticos e assim por diante. Existem escritos históricos, Gênesis, Êxodo, Atos. Proféticos não no sentido, vamos entender que em primeiro lugar, profecia não é tudo aquilo só que fala do futuro, não. Deus falou para o servo dele, mandou o servo dele falar para aquilo, para as pessoas, aquilo é profecia. E algumas profecias são a respeito do futuro. Então, há escritos proféticos, futuristas, Apocalipse, Daniel. Há escritos poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. E aí a gente conhecendo a forma de cada um desses se expressar, aí a gente fala, então por isso que aqui ele fala dessa forma. Muito bem. Nós sabemos que antigamente as pessoas não tinham cada um a sua Bíblia. Levanta a Bíblia aí para eu ver, por favor. Cada um levanta a sua Bíblia para eu ver. Pega a Bíblia assim, espadas para o ar. Isso. Olha que bênção. Antigamente não era assim não. Escrevia uma carta dessas, chegava lá, o povo começava a fazer cópia. O irmão chegava e falava, irmãos, vamos ler a carta que Judas escreveu para nós? Ele lia e o povo ouvia e tentava memorizar. Alguém copiava, não ia ali na esquina e comprava uma caneta esferográfica por R$1 e tinha papel franco. Não, nada disso, né? Então, a transmissão era muito oral. E para facilitar a memorização das escrituras, a maneira como eles escreviam ajudava a memorizar, e a maneira como eles escreviam ajudava as pessoas a entenderem qual era o assunto central sendo tratado ali. Vamos ver um exemplo? Eu mesmo sou assim, eu fico de boca aberta com o que eles faziam, que não era só técnica da Bíblia. O povo da antiguidade fazia assim. Ok. Me ajuda com esse versículo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que ele fez? Ele fez um negócio chamado paralelismo. Ele fez assim, assim. Lâmpada, pé, luz, caminho. Ele tratou de 4 coisas que cada uma tem o seu ensino, mas ele fez de uma maneira que se você pegou a primeira parte do versículo, a segunda é meio que uma dobradinha. Lâmpada, pés, luz, caminho. Aí você vai meditar no que é a lâmpada, os pés, a luz, o caminho. Mas ele pegou para mim e para você, ele quebrou o versículo no meio. Gravou a primeira metade de lâmpadas, pés. Agora o outro é parecido, entendeu? Então isso se chama paralelismo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse é paralelismo de igualdade. Também tinha paralelismo de contrariedade. Quando ele fala assim, o justo, tarará, tarará, tarará. O ímpio, tarará, tarará, tarará. Então o que ele fez? Já sei, se o justo acontece isso, o Senhor vai fazer o caminho do justo florescer, mas o ímpio, então se eu já memorizei o que é do justo, o do ímpio é o contrário. Então eles iam fazendo isso. E existia um outro tipo de paralelismo, sem ser esses dois, que se chama um nome bem esquisito, tá bom? Não precisa decorar não. Se chama quiasmo. Sabe quiabo? Irmão, se não vende mais, mas já vendia quiabo, irmão. Então, tem quiabo, né? Esse negócio que eu vou chamar quiasmo. Ele é assim.
aquele negócio que eu falei lá no começo, eu estou falando tudo isso daqui. O que eu falei no começo vai aparecer aqui no final. O que eu falei em segundo lugar vai aparecer aqui um antes do final. O que eu falei em terceiro lugar vai aparecer 2 antes do final. O que eu falei em quarto lugar vai aparecer 4 antes do lugar. E no meio eles vão se encontrar. Eu vou falar a verdade, se eu tivesse que escrever uma carta bolando tudo isso daí, eu desistia. Mandava só uma foto. Fazendo assim, ó. Judas foi escrito assim. Vou mostrar para vocês. Mas eu vou dar um exemplo. A Bíblia está cheia disso. Cheio. Por quê? Se eu cheguei até o meio, depois do meio para o final é só ir voltando no raciocínio e eu memorizo tudo. Por falar em memorizar, irmãos, eu estou falando aqui, eu nem sei da vida de vocês, tá bom? Mas se a gente perdeu esse costume, vamos voltar a memorizar pelo menos um versículo por semana? Vocês lembram que a gente ia para a escola dominical? O professor dava o versículo e a gente memorizava? Um por semana, eu não estou pedindo um por dia. Um por semana. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardo no coração, não é assim, ó. É uma expressão da Bíblia para falar de memorizar. É uma expressão da Bíblia para falar de memorizar. Quem aqui quer chegar ao ponto de não pecar mais contra Deus? Levanta a mão, por favor. O que a Bíblia mandou fazer? Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E já que nós vamos memorizar um versículo por semana, faz o seguinte, vamos começar a memorizar livros da Bíblia. Olha, você está doido? Não, não estou. Eu sou crente não é doido. Olha, Judas tem 25 versículos. Quantas semanas tem no ano? 52, 53, depois vocês brigam aí, tá bom? Judas só tem 25 versículos. Em um ano, dá para memorizar Judas, memorizando um versículo por semana? Ainda você fica chique na fita. Chega pro seu irmão e fala assim, eu sei um livro de cor da Bíblia. Aí você casca fora, porque ele vai querer saber se é Gênesis, se é Êxodo, né? E foi Judas, foi 3ª João, tá bom? Começa por esses menores, depois você vai para os maiores. Mesmo porque o nosso cérebro, ele é um músculo, e todo músculo que se exercita, fica forte. Quanto mais a gente memorizar a palavra de Deus, mais fácil vai ficar memorizar a palavra de Deus. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Um exemplo de quiasmo, não é o quiabo não, hein? Aquele que começa aqui e aqui vai ficando igual e encontra no meio, e o meio é o assunto principal. Ok, vamos lá para o Éden, conforme foram aparecendo os personagens. Primeiro Deus, depois o homem, depois a mulher, depois a serpente, depois o pecado, depois a serpente, depois a mulher, depois o homem, depois Deus. Deus criou os céus e a terra, ele fez o homem, do homem ele fez a mulher estava lá, apareceu a serpente para conversar com ela. Do resultado da conversa veio o pecado. Continua a história. Depois do pecado, Deus falou primeiro com quem? No relato, com a serpente. Depois falou com quem? Com a mulher. Depois falou com quem? Com o homem. Deus, homem, mulher, serpente, pecado. Qual é o assunto principal desse trecho? Pecado. Guilherme, tem que ser gênio para entender isso. Eu também acho. Mas eles faziam isso assim, normal. E Judas foi escrito dessa forma. Conforme a gente for lendo os versículos, eu vou falar, o versículo 1 tem essa palavra? Tem. Vai ver no último versículo se essa palavra aparece de novo. E aí ele fecha no assunto central, que é a condenação da apostasia. Eu vou dar um exemplo para vocês, que vai ser o dever de casa de vocês. Deixa eu pegar aqui. Vai lá em Gênesis.
capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Olha, vocês são espertos, hein? Deu o intervalo, eu falei que a gente ia falar os livros da Bíblia, ninguém me lembrou. Tá bonito. Eu já vou dar mastigado para vocês só vão terminar em casa, tá bom? Vocês vão ver, vocês vão ficar assim, não é possível. Mas é possível, está na Bíblia. Gênesis capítulo 17, verso 1. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor, Yahvé, lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Para aí, o que aconteceu aí? A idade de Abraão, diga-se de passagem, 99 anos. A idade de Abraão, Deus se apresenta a Abraão e Deus anuncia que vai fazer uma aliança com ele. Vou repetir para ficar bem firme. A idade de Abraão, Deus aparece a Abraão, Deus fala que vai fazer uma aliança com Abraão. Vou repetir. A idade de Abraão, Deus aparece a Abraão, Deus fala que vai fazer uma aliança com ele. Agora você vai ver que isso aqui não é truque de mágica não, ó. Eu fiz assim, né? Mas nós vamos fazer assim, ó. Vá lá para o verso 21. Bem, eu disse que ele começa de um jeito, chega no meio e começa a fazer o caminho de volta todinho. Começou com a idade de Abraão, Deus aparecendo para Abraão e Deus falando que ia fazer uma aliança com ele. Então o contrário disso tem que ser falar da aliança, agora Deus sair da presença de Abraão e falar a idade, e terminar como começou, falando a idade de Abraão. Verso 21. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos do sexo masculino da sua casa, e os circuncidou como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Tá bom ou quer mais? Agora o seu dever de casa é fazer esse caminho todinho de volta até você chegar no meio. Começou com a idade de Abraão, terminou com a idade de Abraão. O segundo passo foi, Deus apareceu para Abraão, aí aqui de volta, para trás, Deus saiu da presença dele. O terceiro foi, eu farei minha aliança com você, de trás para frente também foi. Agora em casa você vai terminando isso até se encontrar no meio, e você vai descobrir qual era o assunto principal que Moisés estava tratando quando ele deu esse relato. E é por isso que ele começa falando da idade de Abraão e ele termina falando da idade de Abraão. O leitor daquela época, que estava acostumado com esse truque, fala, pronto, aqui acabou a história que ele estava contando. E se eu decoro até a metade, da metade para frente, é só ir fazendo o caminho contrário, que aí eu sei a história toda. Ok? Em Judas acontece isso. Pronto, chega de falar de quiasma. Outra coisa que Judas usa como recurso para ajudar na memorização das escrituras, daquelas pessoas que não tinham a Bíblia, ele falava em tríades. Ele fazia combinação de 3 palavrinhas, porque aí quando eu e você ia para casa, a gente ficava assim, tá, vamos ver. Judas, estou lendo Judas capítulo, o verso 1, tá bom? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Judas, servo, irmão. Judas, servo de Jesus Cristo. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Já gravei. Judas, servo, irmão. Aos que foram chamados, amados por Deus Pai, guardados por Jesus Cristo. Chamado, amado, guardado. Chamados, amados por Deus Pai, guardados por Jesus Cristo. Menino, dá certo isso. Se a gente grava os 3, aí a gente encaixa o restante. Na hora que ele vai dar o exemplo dos 3 que erraram, ele fala, os que estavam no deserto, os anjos que abandonaram o seu posto, e Sodoma e Gomorra.
Quer dizer, eu gravo um esqueleto, que são os 3, depois eu só preencho com a informação que está faltando. Irmãos, a Bíblia foi escrita de uma forma, Deus fez tudo o que dependia dele, para que eu e você tivéssemos interesse na palavra de Deus e pudéssemos aprendê-la e memorizá-la. A gente valoriza isso? Deus fez tudo o que estava no alcance dele, os escritores da época fizeram tudo o que estava no alcance deles, para que a palavra de Deus estivesse no nosso coração e na nossa mente. Eu e você fazemos tudo o que for possível para nós lembrarmos da palavra de Deus e para aquelas pessoas que nós ensinamos lembrarem-se da palavra de Deus. Quais são as nossas conversas? Quais são os nossos assuntos? O que a gente põe na geladeira, lá na parede da cozinha da nossa casa, no espelho, no banheiro? Qual é a primeira coisa que a gente faz quando se levanta? Qual é a última coisa que a gente faz antes de dormir? Mais do que Deus fez, a parte dele está feita, irmãos. Agora, desonrar essa parte, a gente vai responder no tribunal de Cristo. Bem, verso 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Então aí já tem uma tríade: Judas, servo, irmão. Nós já vimos que ele foi meio irmão do Senhor Jesus Cristo. Vai lá, Judas, aproveita. Você quer escrever uma carta? Você quer que todo mundo leia? Bota lá, Judas, irmão do Senhor Jesus Cristo, Salvador, Deus de todo o universo. Esse é bom, hein? Irmão de Jesus, quero esfregar pelo menos o braço nele, assim não lavar nunca mais. Eu, Judas, me igualar com o Senhor Jesus Cristo? Não. Do Senhor Jesus Cristo eu sou servo. De Tiago eu sou irmão. A gente tem esse respeito por Jesus hoje, irmãos? Judas dava um político de primeira. Quem é Judas? Irmão do Senhor Jesus Cristo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Não é Deus, mas é irmão de Deus, hein? É assim que ele se apresenta, irmãos? Judas, servo de Jesus Cristo. E a gente, irmãos, a gente se acha o quê? Eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Irmão, escravo só tem direito de obedecer, de falar sim, Senhor, sim, Senhor. Servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai, guardados por Jesus Cristo. É interessante como a Bíblia volta e meia, ela se interessa em mostrar que o Pai foi quem nos amou e se interessou pela nossa salvação. Vamos nos lembrar que o Senhor Jesus Cristo, com todo o amor que certamente Ele teve por nós e nos amou até o fim, Ele deixou bem claro: eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. Então a Bíblia volta e meia, ela dá aquela pincelada: o Pai nos amou e mandou o seu Filho para nos salvar. Então ele fala: aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que nos guarda. Irmãos, chamados. Então vamos supor, tá bom? Eu vou fazer aniversário e eu vou chamar todo mundo que está aqui para ir no meu aniversário. Vai ter pão de queijo. Tá bom? Vai ser lá em Araraquara. Não vai, mas já foi agora dia 29 de julho. Eu nem estava lá. Por isso que dá para eu dar o exemplo. Ninguém nem se anime, tá bom? Olha, convidei todo mundo aqui, todo mundo está chamado, tá certo? Mas no dia do meu aniversário, só aparece esse lado aqui, ó. Esse aqui não foi ninguém. Eu falei que ia ter pão de queijo, mas não quiseram ir nem assim. Não foi ninguém. Tá errado se eu falar que esse lado aqui foi chamado? Não. Eliel, mas está falando assim, olha, os que, eu quero falar assim como os chamados. Não, peraí, Eliel, esses daqui também foram chamados. Tá, eu sei, mas esses daqui que foram, eu posso chamá-los de chamados, porque de todo mundo que foi chamado, eles também foram. Então, a Bíblia
usa o termo chamados para falar dos crentes. Olha, mas o descrente também não é chamado? É, mas todo mundo é chamado. Mas quando ele está tratando com os crentes, fala assim, ó, quer ver? Vou dar um exemplo agora mais claro ainda. A gente está acostumado a falar de aniversário de chamado, a gente fala de convidado, não é? Muito bem. Esse lado não foi. Esse lado aqui foi, e todo mundo chegou para mim e falou: oi, Léo, gostei do seu aniversário. Oi, Léo, gostei do seu aniversário. Oi, Léo, gostei do seu aniversário. Todo mundo. Aí eu chego e falo assim, para alguém que eu estiver conversando, eu falo assim: rapaz, todos os convidados gostaram da minha festa de aniversário. Aí ele levanta a mão e fala assim: mentira! Mentira? Eu não fui. Eu não falei para você que eu gostei da sua festa. E eu também fui convidado. Mas quando eu falo, todos os convidados disseram que gostaram da festa, todo mundo entendeu que eu estou falando dos convidados que foram? Os convidados que não foram, claro que não tem como gostar da festa. A Bíblia usa esse tipo de expressão para tratar com os salvos. Ele usa o termo os chamados. É verdade que todo mundo é chamado, mas do mesmo jeito como todo mundo é convidado para o aniversário e metade foi, e toda essa metade diz que gostou, eu falo, ó, todos os convidados gostaram da festa, eu estou falando só dos convidados que foram. A Bíblia está usando chamados para falar de crentes no Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, nenhum crente se tornou crente sem ter sido chamado pelo Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, mais uma vez, eu chamo a atenção dos irmãos. Os termos chamados, os termos eleitos, predestinados e assim por diante, eles aparecem na Bíblia. Mas preste atenção no contexto em que eles estão. Nenhuma vez que aparece predestinado, escolhido, eleito, aparece sem dizer para que foi predestinado, para que foi escolhido, para que foi eleito. E a Bíblia fala que a gente foi escolhido, predestinado e eleito para ser santo, para ser obediente a Cristo, para ser conforme a imagem do seu Filho. A Bíblia não fala que nós somos chamados, predestinados, escolhidos para ser salvos. Mas os que se salvaram, porque escolheram crer em Cristo, esses Ele chamou para se submeter a Deus, para obedecer a Deus, para se tornar mais parecido com Jesus. Por isso que é importante, por exemplo, a gente entender, quando a Bíblia fala que nós somos escolhidos para a eleição de filhos, para a adoção de filhos, a gente precisa entender que a Bíblia, quando usa o termo adoção, não está dizendo como a gente está acostumado hoje. A adoção é assim, ó, ela não era minha filha, eu fui lá, adotei e agora ela é minha filha. Não é isso na Bíblia. A adoção é um termo que significa o filho imaturo agora está na maturidade. Ah, com certeza, todo mundo que creu em Cristo Jesus, Deus nos chamou para sermos filhos maduros. Ok? Então esses termos são usados para isso. Diga. A faixa nos apresenta como escolhidos chamados está além do portal da salvação. Verdade, verdade. Só que, como eu já ouvi essa frase que o irmão está citando de uma forma diferente, eu vou citar isso que eu ouvi e vou dizer que a gente tem que tomar cuidado. Alguém fala assim: olha, quando eu estou do lado de cá da salvação e a salvação está lá, eu estou lá sendo chamado para a salvação. Quando eu passo para o lado de cá e eu olho para trás, essa faixa do lado de cá está escrito escolhido. Bom, vamos entender o que isso está dizendo e o que isso não está dizendo, tá bom? Então não é assim, enquanto eu estou aqui, venha para a salvação, venha para a salvação, venha para a salvação. Tá, eu vou. Ah, você veio porque você foi escolhido. Não, não. O que significa? Os textos que tratam de nós sermos escolhidos, predestinados e eleitos, eles estão dizendo que eu e você que cremos em Jesus, eu criei Jesus, e agora? Agora faz o que você quiser da sua vida. Está salvo? Se quiser esbandaiar no meio do mundo, viver do jeito que quiser. Não. Eu te salvei e agora já tem uma vida toda escrita aqui que eu quero que você viva. Sabe quando você vai para uma empresa? Foi você que escolheu ir lá, fazer o teste, ninguém te obrigou. Estava precisando de emprego, estava demitido, você foi lá e fez o teste e foi aprovado. Agora o seu patrão vira para você e fala assim: agora vem cá que eu vou te dizer o que você vai fazer.
Ué, não é para eu fazer o que eu quiser dentro da empresa? Você está louco? Ó, você vai entrar tal hora, você vai mexer nessa máquina, depois tal hora é seu horário de almoço, você tem que proceder dessa forma, você tem que apertar esse botão. Eu te escolhi aqui para trabalhar comigo, quando você quis vir para cá, para você fazer isso daqui. Deus está falando a mesma coisa. Você quis vir para me seguir? Muito bem, eu já tenho uma vida toda traçada para você. Eu escolhi para você, eu já determinei para você antes da fundação do mundo, você que quis seguir o Senhor Jesus Cristo, o seguinte: você é para ser transformado a cada instante, para ser cada vez mais parecido com meu filho. Você é para ter uma vida de santidade, você é para ser puro, você é para ser obediente. Foi isso que ele escolheu antes da fundação do mundo. Qual é a qualidade de pessoa que ele queria que nós fôssemos, nós que dissemos sim para o convite do Evangelho. Ok? Essa é a pregação da palavra de Deus. Bem, vamos adiante. Verso 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiadas aos santos. Queridos, nós estamos aqui para fazer o que a gente tem vontade ou o que é necessário? É necessário. Era necessário a gente estar aqui hoje se instruindo mais na palavra de Deus? Ou não precisa, tanto faz? Assistir sessão da tarde dá no mesmo do que estudar a palavra de Deus. A gente cresce, fica forte espiritualmente. Necessário, né, irmãos? É necessário ir mundo afora e pregar o Evangelho? É necessário testemunhar? É necessário ler a Bíblia? É necessário vida de oração? É necessário, irmãos. É necessário memorizar a palavra de Deus? Guarde no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A igreja de Deus tem feito o que é necessário ou o que dá vontade de fazer? Tribunal de Cristo, irmãos. Nós vamos comparecer perante o tribunal. É fácil educar filho no caminho do Senhor? Ou é mais fácil pegar um celular, botar uns joguinhos e largar na mão dele, assim ele dá sossego o dia inteiro, né? Não fica paiê, 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 paiê. Eu dou um celular na mão dele, ele não vai subir no muro, ele não vai cair de cima da árvore, não vai quebrar um braço. É necessário criarmos os filhos no caminho do Senhor. É necessário. Ele queria muito escrever, só para falar das maravilhas da salvação, nós já contemplamos isso, que nós nos alegremos mais e mais em conversar sobre as maravilhas da salvação. Ele falou, mas eu precisei, foi necessário. Irmãos, nós estamos em agosto de 2017 em Franca. O que é necessário a igreja de Deus fazer? Necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiado aos santos. A gente está fazendo o que a Bíblia manda? Eliel, tá, mas a gente passa por esquisito. Ninguém mais está fazendo isso hoje em dia. Bom, esse monte de ninguém aí, um dia vai comparecer perante Deus. Se for crente, no tribunal de Cristo, para baixar a cabeça envergonhado e afastar sem graça. Se for descrente, piorou, vai aparecer no grande trono branco para receber a condenação e passar o resto da eternidade no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu estou fazendo aquilo que está escrito na palavra de Deus? Segue firme, segue firme. O irmão falou muito aqui sobre a nossa qualidade de pessoa para com o nosso cônjuge. Mas rapaz, você chega e pede a opinião da sua esposa, e você é manobrado pela mulher, ó, é um banana. A minha Bíblia diz assim: aquele que se casa, cuida das coisas desse mundo, de como agradar a esposa. Foi Cristo que morreu por mim. É perante o tribunal dele que eu vou comparecer. Importa obedecer a palavra de Deus, não é verdade, irmãos? E batalhar por essa fé, por esses valores que estão escritos nesse livro divino aqui, que foram entregues na nossa mão. A nossa geração recebeu porque a geração anterior foi fiel, irmãos.
E se essa geração não for fiel? Sabe o que é que Deus tem feito por aí, irmãos? Graças a Deus por isso, mas para vergonha da igreja. Os irmãos aqui sabem do Walter, que está na Bósnia? Já ouviu falar, etc. Ele disse assim, irmãos, um dia eu estava lá em casa, lá na Europa, bateram lá na minha porta, eram 2 gregos, mas falaram lá com ele em francês, alguma língua que o Walter entendia. Ele falou assim, você é Walter? Ele falou, sou. Ele falou, nós tivemos um sonho, nesse sonho, nessa visão, anjos vieram falar conosco para a gente procurar você, para você falar de Jesus Cristo para nós. Ele falou, fala de Jesus para nós. Ele falou, irmãos, se eles tiveram sonho, se eles não tiveram, se foi anjo, se eles bateram a cabeça e ficaram atordoados, não sei. Eu sei que eles apareceram na minha porta pedindo para eu falar de Jesus para eles. E eu falei, irmãos. Irmão, sabe o que está acontecendo com o muçulmano? Porque muçulmano dá muito valor a esse negócio de sonho. Muçulmanos estão sonhando com Jesus. E estão procurando o Evangelho. Sabendo que eles fazendo isso, a cabeça deles fica a prêmio. Deus está começando a fazer coisas extraordinárias para alcançar o pecador. E parte desse motivo é porque nós não estamos indo, irmãos. Estou falando nós de maneira geral. O crente não está mais abrindo a boca para pregar o Evangelho. O crente não está tendo mais um bom testemunho. E aí o Senhor Jesus falou assim para os judeus, né? Estou fazendo só um paralelo. Vocês estão mandando eles se calarem, se eles se calarem até as pedras vão falar. Irmãos, a gente está se calando e Deus está fazendo as pedras falarem por nós. Vai ficar bonito para nós no tribunal de Cristo? Não vai, irmãos. Ah, mas se a gente falar para o mundo de pecado, de não sei o que, de salvação, o mundo não é. As fotos preto e branco mostram lá aquela igreja cheia de irmão. A gente é fiel e Deus honra a nossa fidelidade, irmãos. Funcionou até hoje, por que agora a gente está achando que não vai funcionar? Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente, quer dizer, foram lá se enfiando de pouquinho, fazendo amizade, dissimuladamente no meio de vocês. E estes ímpios, essas pessoas são ímpios. A palavra ímpio significa não tem temor de Deus, não tem reverência para com Deus. Esses são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Nós temos liberdade em Cristo? Sim ou não? Sim. Sim. Para a liberdade é que vocês foram libertos. Oba! Então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Verdade ou falso? Falso. Liberdade tem limites. Libertinagem arrebenta com tudo. Já ouviu o crente falar, ah, nada a ver isso daí, isso aí é coisa de gente velha. Já ouviu o crente falar isso? Ah, nada a ver, Simão pega no pé da gente. Ah, nada a ver, tá falando que eu tô com o decote muito baixo, é só não olhar que ele não vê. Já vi resposta assim. A gente é livre para fazer o certo. A gente é livre para fazer o certo. Ok? Ah, irmão, você não vai reunir hoje? Ó, tem reunião, você não está se arrumando? Ah, hoje eu não estou com vontade de ir. Mas quem foi que disse que a gente está aqui para fazer o que a gente tem vontade de fazer? Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Escravo faz a vontade do seu dono. E ele fala, essas pessoas aqui, eles estão transformando a graça, essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus, porque nós éramos escravos do pecado. Estão transformando a graça do Senhor Jesus Cristo em libertinagem. Irmãos, isso acontece nos nossos dias? Acontece, irmãos. Acontece. Agora ele usa uma expressão aqui, né? Ele fala assim, certos homens... Oi.
Ah, rapaz, é combinado de vocês dois? Quem são os que levantam a mão aqui pra não olhar? Você me pegou de surpresa, você é do mal igual a ele. Pessoal, só uma aguinha, viu?